Olá, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula a respeito agora de tecidos conjuntivos, né, para a gente conseguir finalizar aqui as nossas aulas a respeito de histologia. Então, no adulto, ele vai incluir uma família de tecidos variada e que tem as seguintes funções, né? De sustentação, nós temos tecidos conjuntivos que são responsáveis pelas articulações, pelos ossos, então fazem parte do nosso sistema de sustentação corporal. Temos tecidos de preenchimento que vão preencher espaços entre órgãos do corpo humano, e o exemplo mais comum que a gente dá quando fala da função de preenchimento é o tecido adiposo. Também a gente fala da função de armazenamento. Esse tecido ele vai conseguir fazer armazenamento, por exemplo, de gordura. Ele é um meio de trocas, né, de transporte, como por exemplo o sangue. Defesa e reparação, então tem células do tecido conjuntivo que fazem parte do sistema imunológico. E termorregulação, aí também lembrando do tecido adiposo, tá? Mas o tecido conjuntivo, ele é dividido em uma série grande de tecidos diferenciados, né, com grande gama de funções já bem estudadas pela ciência. Então, a gente vai descrever um pouco a respeito desses tecidos nessa aula, e então a gente vai abordar várias outras funções do tecido conjuntivo, não apenas aquelas que eu acabei mencionando aqui. Mas se é um tecido que tem uma grande quantidade de funções diferentes, por que todos eles são chamados de tecido conjuntivo? Porque eles têm a mesma origem embrionária. E a origem embrionária desses tecidos é a mesoderma, tá? Então aqui a gente tem um embrião no momento daquilo que nós chamamos em embriologia de formação do folheto trilaminar, tá? Então, o embrião humano, ele tem 3 lâminas, 3 folhetos, que são a ectoderma, aqui em azul, a mesoderma, que nessa figura está em formação, e o endoderma, aqui representado em amarelo. Esses 3 folhetos, eles são importantes porque todos os tecidos do corpo humano derivam desses 3 folhetos. E o tecido conjuntivo vai se originar da mesoderma embrionária. Tá? Essas células que formam a mesoderma embrionária, né, eu não mencionei, mas isso aqui é um embrião de mais ou menos 3 semanas de gestação. Essas células aqui vermelhas são as células mesenquimais. Então, todos os tecidos conjuntivos derivam das células mesenquimais. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? A célula tronco hematopoética, que dá origem a vários elementos do sangue, incluindo macrófagos, mastócitos, várias células do sistema imune. Essa célula tronco aqui do centro deriva da mesoderme. Aqui a gente tem a célula mesenquimal indiferenciada, que dá origem às células mesoteliais, às células endoteliais. A célula endotelial ela recobre o vaso sanguíneo por dentro. Nós temos aqui o osteócito, né, o osteoblasto, temos o condrócito e o condroblasto. Só para, eu esqueci de mencionar, né, mas essas duas células aqui são células ósseas, e o condrócito e o condroblastos, eles são células do tecido conjuntivo. Então, esse grupo aqui faz parte das células dos tecidos de sustentação. Temos aqui a célula adiposa e aqui o fibroblasto, que é muito comum nos tecidos conjuntivos, tá? Então, aqui é a mesma figurinha, mas um pouco ampliada, né? A célula tronco hematopoética e todas as células que ela origina, incluindo as hemácias, basófilos, eosinófilos, todas essas células, elas fazem parte do sistema imunológico, tá? Então, aqui nesse slide, nós temos a classificação mais usada pelos tecidos, ou melhor, pelos livros de histologia, né, para os tipos de tecidos conjuntivos. A gente tem 3 grandes grupos de tecidos conjuntivos. Os tecidos conjuntivos de suporte, como eu já tinha mencionado ali no slide anterior, né, que correspondem ao tecido cartilaginoso e ao tecido ósseo. Essa questão aqui no capítulo 7, capítulo 8,
corresponde aos capítulos que descrevem esses dois tecidos no livro de histologia Junqueira. Tá? Então aqui já fica aí uma dica de estudo, mas esse tecido cartilaginoso e o ósseo, eles não são objeto dessa aula em específico. A gente vai ver esses tecidos em outro momento, né, mas não agora. Temos também aqui os tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Então, a gente tem o tecido adiposo, o elástico, o hematopoético e o mucoso. O hematopoético, em geral, quando se estuda imunologia, né, se estuda esse tecido, então também não será objeto da nossa aula aqui hoje. E temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que se divide em frouxo e denso. O denso, por sua vez, se divide em modelado e não modelado. Tá? Então, essa aqui é a classificação que nós utilizaremos nessa aula. A gente também pode descrever esses tecidos como os tecidos que são encontrados no embrião, especificamente o tecido mucoso, ele faz parte do cordão umbilical, e os tecidos conjuntivos encontrados no adulto, que são os propriamente ditos, né, frouxo e denso. Só lembrando que o denso pode ser classificado como modelado e não modelado. Tecido conjuntivo de propriedades especiais, são elástico, adiposo e hematopoético, e os tecidos conjuntivos de suporte, que são cartilaginoso e ósseo. Veja bem, não significa que esses tecidos não existam no embrião, tá? Eles também podem existir no embrião e, de fato, existem, todos eles existem no embrião também, mas o tecido mucoso é o único que a gente encontra apenas no humano em período embrionário, na fase embrionária, tá? Mas a gente encontra todos os outros também. Então agora a gente vai falar um pouquinho da composição do tecido conjuntivo antes de eu entrar na classificação propriamente dita. Porque eu preciso fazer uma grande diferenciação, né? Importante para mostrar qual é a diferença entre o tecido epitelial, que a gente viu antes, do tecido conjuntivo. Acho que essa figurinha aqui, ela exemplifica bem essa questão, tá? O tecido conjuntivo, ele tem uma grande matriz extracelular, representada aqui, ó, um monte de fibras proteicas, e esses espaços em preto entre as fibras que estão em branco corresponde à substância fundamental amorfa. Existem células, sim, mas essas células elas são mais espaçadas, a gente tem menos células no tecido conjuntivo. Então, só para a gente dar uma relembrada, o tecido epitelial, ele é o contrário do tecido conjuntivo. O tecido epitelial são células justapostas, uma do ladinho da outra, como se fosse uma grande parede de azulejos, né? Eu até fiz essa comparação na aula passada. E elas têm uma grande adesividade entre elas, então existem várias especializações de membrana que dão essa adesividade, tá? Aqui, essa questão da adesividade, ela é menos importante entre as células, mas é mais importante a adesividade da célula com a sua matriz extracelular. Então, existem especializações e proteínas de ligação, mas vão ligar as células com a matriz, né? Vão aderir as células a essas fibras, que é muito importante para a resposta de alguns tecidos a estímulos mecânicos. Por exemplo, as células ósseas fazem mais osso quando existe um estímulo mecânico, quando existe corrida, né, esses esportes de alto impacto. Quando a gente fala aqui da substância fundamental amorfa, especificamente, né, que está representada aqui nesse slide, a substância fundamental amorfa ela é um meio líquido de trocas rápidas, porque essa substância fundamental amorfa tem muita água, e essa água ela vai se ligar fortemente a componentes chamados de glicosaminoglicanos e a proteoglicanos, né, que são moléculas grandes, muito complexas, muito carregadas, né, de partículas positivas ou negativas, e isso atrai bastante água. Essa água é um meio de trocas rápidas, como eu mencionei, tá? E pelo fato de ter muita proteína e água, se torna um meio resistente às forças de compressão. Então, por exemplo, a gente tem tecido conjuntivo na pele. Consequentemente, essa substância fundamental amorfa vai prender água na pele. Por consequência, né, assim, a gente tem
que a pele se torna bastante resistente à compressão e resistente à tração também pela presença, né, da água e dessas proteínas, além de proteínas como colágeno e elastina, tá? E as células, elas vão se ligar à matriz através de integrinas, né? Essas integrinas ligam as células nas proteínas, como eu tinha mencionado aqui. Então, a célula fica ligada nessa fibra proteica aqui presente no tecido através das integrinas, certo? Então, para a gente ver aqui o que eu estou chamando de proteoglicano. Tá? Proteoglicano é essa estrutura aqui. Quando a gente pega esse proteoglicano, né, e aqui um proteoglicano, a gente joga aqui, ó, nesse círculo para ver melhor a estrutura. Nós temos os glicosaminoglicanos aqui, ó, com sulfato. Temos os proteoglicanos aqui, né, que é esse eixo em verde, é um tipo de proteína que faz o proteoglicano inteiro. E temos aqui embaixo, ó, nessas listras amarelas e escuras, nós temos a proteína colágeno. O colágeno, ele também se adere, se fixa nesses proteoglicanos. Esse anel vermelho central aqui, ó, esse anel vermelho é o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, ele vai fixar vários proteoglicanos e esses proteoglicanos se aderem juntamente às fibrilas de colágeno, tornando toda essa estrutura, né, muito firme, muito rígida e muito polar. Se é muito polar, ela vai absorver muita água, tá? Então, aqui, ó, novamente a estrutura, né, dos proteoglicanos, que são esses anéis, ou melhor, essas fitas verdes, né, com essas pequenas proteínas aqui. Essas pequenas proteínas representadas por por esses traços cinzas, podem ser o queratansulfato, condroitinsulfato, e aí a gente tem vários tipos de glicosaminoglicanos. E aqui em azul, a molécula de ácido hialurônico. Toda essa molécula é bastante polar. E eu tinha mencionado, né, das células que ficam aderidas ao tecido conjuntivo pelas integrinas. Quem são as integrinas? Tá? Nós temos aqui nessa figura, aqui representa uma célula, núcleo da célula, citoesqueleto ligando as estruturas celulares e o núcleo às integrinas. Então, aqui nós temos a integrina. A integrina possui essas proteínas de adesão intracelular e essas estruturas aqui, ó, alfa e beta, representam as integrinas que são transmembrana. Tá? Aqui está a membrana celular, ó, representada aqui por essa linha laranja. As integrinas, elas perpassam a membrana e através dessas proteínas filamentosas aqui, ó, se ligam ao colágeno da matriz extracelular. Então, a célula fica firmemente aderida na matriz extracelular e caso exista uma atração dessas proteínas, a célula rapidamente responderá. E aí eu cito um exemplo para vocês. Se a gente tem um corte profundo na pele e esse corte chega no tecido conjuntivo, vai bagunçar, né, vai desorganizar essas fibras de colágeno na pele. As células que estão ali vão perceber esse estímulo, certo? Porque estão firmemente aderidas na matriz extracelular. Consequentemente, isso vai gerar um sinal dentro da célula e essa célula responderá aumentando a sua atividade, proliferando para o local, né, se dirigindo ao local, proliferando e se diferenciando, para que no lugar da lesão ela consiga fazer cicatrização. Então, isso é um tipo de função muito associada à função de uma célula chamada fibroblasto. Tá? A gente já vai ver ele daqui a pouquinho. Em termos de fibras proteicas, eu falei muito do sistema colágeno, né? Eu
falei aqui, inclusive no slide anterior, ó, mostrei o colágeno, né, uma fibra proteica muito presente nos tecidos conjuntivos de forma geral, né, o hematopoético, que produz as células do sangue, é uma das pouquíssimas exceções, mas em geral, as matrizes extracelulares possuem uma grande quantidade de colágeno, e o colágeno, ele forma, né, a proteína colágeno, forma fibras colágenas e fibras reticulares. A fibra colágena é feita por vários tipos de colágeno, enquanto as reticulares são compostas principalmente por colágeno do tipo 3. Mas também temos fibras elásticas, que são compostas por 3 tipos de fibras. O sistema elástico, é composto por 3 tipos de fibras: oxitalânicas, elaunínicas e elásticas. Então, você tem uma deposição constante dessas oxitalânicas e elaunínicas, e também a célula que produz essas proteínas vai depositar a proteína chamada elastina em cima dessas duas, né? Formando assim o sistema elástico. Esse sistema é muito importante para tecidos que precisam se distender e voltar ao seu formato original, como os pulmões, tá? Mas eu vou voltar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Então, o colágeno, ele corresponde a 30 a 35% do peso seco do homem, né, do ser humano. A gente tem uma gama imensa de colágenos, pelo menos 25 tipos, né? E o tipo 1 é o mais comum, e aqui é onde nós encontramos o tipo 1, né, na derme, tendões, ligamentos, osso, na fibrocartilagem presente na coluna, né, os discos intervertebrais, dentina, cápsula, esclera, colágeno do tipo 2, principalmente na cartilagem hialina, no corpo vítreo do olho. Tipo 3 é encontrada nas fibras reticulares. E o tipo 4 nas lâminas basais que a gente viu na aula de tecido epitelial. O colágeno, ele é sintetizado não exclusivamente, né, mas aqui eu estou citando o aparelho celular, de um fibroblasto, de uma célula da matriz extracelular que vai produzir essa proteína. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes da produção do colágeno, mas toda a proteína ela é produzida, né? Bom, inicialmente o núcleo faz a formação do RNA, né? Que é a transcrição gênica. Esse RNA mensageiro ele entra no retículo endoplasmático rugoso, onde ocorre a tradução, ou seja, o RNA é lido para dar origem a uma proteína. Essa proteína ela vai passar por um processamento, né, nas organelas do fibroblasto. Aqui nós temos o complexo de Golgi, uma das organelas celulares que vai atuar no processamento, né, no empacotamento dessa proteína. Essa proteína ela vai ser processada, né, ela perde algumas partes. Ela forma esse anel em espiral aqui, né, onde as proteínas elas se novelam uma sobre a outra, em volta da outra, né, perdão. E aí elas são secretadas no meio extracelular. E no meio extracelular elas vão se polimerizar. Então, ó, cada estrutura dessa aqui, ó, proteica, chamada de tropocolágeno, tá, vai formar essa estruturinha, esse traço aqui, ó, isso aqui é um tropocolágeno. Então, eles começam a interagir e se agregar, né, um ao outro, formando uma fibrila colágena. Existem enzimas na matriz extracelular que vão ligar essas fibrilas, né, esses tropocolágenos, formando a fibrila. Então, aqui a gente tem ligações covalentes aí fazendo essa estrutura, tá? Aqui dá para ver um pouco melhor. O colágeno é secretado, ele perde partes aqui da sua proteína, né? Existe uma clivagem, dando origem ao tropocolágeno, e o tropocolágeno representa cada um desses traços, tá? E tem uma enzima aqui, ó, chamada lisiooxidase, que vai fazer ligações covalentes entre as moléculas de tropocolágeno, certo? Tem uma questão muito importante que eu não mencionei aqui, ó,
que para a produção da proteína, né, para a produção de uma proteína, né, para um colágeno funcional, né, um colágeno que funciona como colágeno para formar as fibras proteicas, existe a necessidade de vitamina C. Então, a vitamina C, ela é essencial, né? A gente não tem a produção de um colágeno funcionante sem vitamina C. Então, aqui é uma questão importante, né, para a gente relembrar, porque quando você tem um paciente, uma pessoa que tem deficiência de vitamina C, essa pessoa vai desenvolver uma doença, uma deficiência nutricional chamada escorbuto. E o escorbuto, ele causa, por exemplo, queda dos dentes e sangramento gengival. A queda dos dentes vem pelo fato de que existe baixa produção de colágeno na região aqui do alvéolo dentário, né, onde o dente fica fixado na gengiva e no osso. E como você não tem o colágeno ali, você naturalmente não tem a produção de ligamentos dentários que sustentam o dente naquela região. Tá? Então, a vitamina C é importantíssimo para a manutenção aí do colágeno de todos os tecidos, né, dos ossos, das cartilagens, de todos os tecidos onde o colágeno é muito abundante e muito observado na região, né, da gengiva, justamente porque o ligamento dentário ele é feito de colágeno. Então, a vitamina C, a deficiência de vitamina C leva a baixa produção do ligamento dentário e queda dos dentes e sangramento gengival. E continuando aqui na questão das fibrilas, né, de colágeno, aqui nessa figura ó, nós temos as pequenas fibrilas de colágeno. Então, lembrando, elas são feitas da polimerização, né, aqui as moléculas de tropocolágeno se polimerizam formando uma fibrila. As fibrilas, elas se organizam num feixe, né, mais precisamente, na realidade, numa fibra de colágeno, que é a polimerização, né, de todas essas fibrilas. E as fibrilas, elas vão se juntar formando um feixe de colágeno. Então, o colágeno é uma das proteínas mais abundantes e super importante, tá? Não se esqueçam do colágeno. As fibras reticulares, por sua vez, né, como eu havia mencionado, são feitas de fibras de colágeno, porém, fibra de colágeno do tipo 3. E são muito mais finas do que as fibras de colágeno. As fibras reticulares são mais finas do que aqueles feixes de colágeno. Eles estão muito abundantes no músculo liso, no endoneuro e órgãos hematopoéticos, como a gente consegue ver aqui, ó. Tá? Nós temos uma região onde aqui células, né? Cada núcleo desse aqui, cada bolinha dessa aqui é um núcleo. E todas essas fibrilas em preto são as fibras de colágeno do tipo 3 que formam o sistema reticular. Ele forma uma rede flexível de em órgãos que são sujeitos à mudança de formas, como artérias, baço, fígado, útero e intestino. Tá? Ele também é encontrado nas glândulas endócrinas. Então, alguns exemplos aí onde esse colágeno se organiza de uma forma diferente, formando as fibras reticulares. E as fibras elásticas, como eu havia mencionado, elas são feitas, né, de 3 tipos de fibrilas. Né? O sistema elástico ele é feito de fibras oxitalânicas, eulanínicas e elásticas. Então, a célula que está ali no tecido conjuntivo produzindo essas fibras, primeiro começa a produzir as oxitalânicas, que são mais resistentes. Logo em seguida, começa a produzir as elaunínicas, que serão depositadas, né, em cima dessas oxitalânicas, e elas são mais elásticas. E por último, a gente tem aí a deposição das fibras de elastina, que vão se acumular, né, e dando ao tecido essa característica aqui, ó. Né? Quando o tecido está em repouso, as fibras estão nessa estrutura. Quando ele é tracionado, quando ele é puxado para os lados, a gente tem aqui uma distensão dessas fibras.
Então, isso pode acontecer, por exemplo, lá no tecido respiratório, né? O pulmão relaxado, as fibras estão assim, e quando o pulmão se abre para entrar o ar, as proteínas se distendem, dando essa forma às fibras elásticas que estão presentes na parede do pulmão. Essas fibras elásticas, elas são muito importantes, tanto que quando você tem uma inflamação forte da parede respiratória, perde elasticidade. Essa perda de elasticidade vai causar prejuízo na função respiratória. E agora a gente vai falar um pouquinho mais a respeito aí das células, porque olha só, nós já falamos da matriz extracelular, né? Falamos especificamente dos dois componentes da matriz extracelular, que são proteínas, e aí eu falei do sistema colágeno e do sistema elástico, e falei da substância fundamental amorfa, que é feito de água, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, né? E falei um pouco, né, das características aí de resistência, compressão, que são características importantes da matriz extracelular, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho mais a respeito das células. A gente não vai conseguir falar muito mais a respeito delas, porque são vários tipos, né? Os tecidos são muito complexos. O sistema imunológico é bastante complexo e dependente da ação das suas células. Então, isso vocês vão ver com mais detalhes em outro momento, não aqui. Eu vou falar de forma bem mais resumida, tá? Então, a gente pode dividir as células do tecido conjuntivo em 3 tipos somente para facilitar o entendimento, né? Com uma questão aqui didática. A gente tem as células fixas, as células migratórias e os macrófagos, né? Então, as células fixas são fibroblasto, adipócitos e mastócitos. Os leucócitos são células migratórias, eles ficam circulando no sangue. E os macrófagos são células que saem do sangue e migram para dentro do tecido e ficam no tecido, como um componente do sistema imunológico nesses tecidos-alvo. Então aí a gente tem a célula de Kupfer, células de poeira, os osteoclastos dos ossos, né? As células de Kupfer, esqueci de mencionar, são no fígado. As células de Langerhans estão na pele e a microglia que está no sistema nervoso central, tá? Então aqui a gente tem essa tabela esquemática, né, para dizer mais ou menos aqui onde cada uma delas está, tá? Eu não vou falar tanto, por exemplo, dessas aqui, ó, os eosinófilos e neutrófilos. Vou falar um pouquinho dos plasmócitos, que produzem anticorpos. Vou falar mais de fibroblastos, que produzem matriz extracelular, né? Condrócitos e osteócitos é matéria de outra aula, não dessa. Falar um pouco dos macrófagos, que fagocitam substâncias estranhas e bactérias, né? E da célula adiposa, que vai estocar gordura. E aí eu vou falar dos 2 tipos de células adiposas. Uma que é apenas estocagem de gordura e de um outro subtipo que produz calor. Vou falar um pouco disso daqui a pouco. Então a gente começa pelos fibroblastos, né? O fibroblasto é uma célula muito comum do tecido conjuntivo. Ela é uma célula fixa, tá? Aqui a gente vê a foto de um tecido conjuntivo. E aqui a gente tem as células, tá? Mas aqui dá pra ver que o citoplasma dela é bem fininho, bem fino mesmo. Então aqui é a célula na sua forma inativa. E na forma inativa ele é chamado de fibrócito. Então, significa que nós temos 2, né, tipos aqui, fibroblastos e fibrócitos. O fibroblasto é a forma ativa e o fibrócito é a forma inativa, tá? Quiescente significa forma inativa. O fibroblasto ativo é aquele que está produzindo muita matriz extracelular, que está fazendo bastante cicatrização quando existe lesão do tecido. Ele é super importante e ele toma essa forma estrelada. Então, por exemplo, eu posso citar os fibroblastos da pele, né? Que quando a gente tem uma lesão na pele,
o fibroblasto vai para essa região de lesão fazer a matriz extracelular para fazer a cicatrização, a regeneração do tecido. E nesse momento ele tem uma grande quantidade de citoplasma e de organelas, tá? Acho que dá para ver aqui que ele vai ter muito mais retículo endoplasmático rugoso, complexos de Golgi, mais mitocôndrias, mais citoplasma, mais vesículas e um núcleo maior, né? Porque ele está fazendo muita transcrição gênica e produzindo muita proteína, né? Por isso que ele está cheio de organelas. Então, depois da cicatrização, depois que ele cumpre a função dele, ele vai voltar à sua forma quiescente, ele volta para a forma de fibrócito. Então dá para ver que ele muda a sua forma para um formato mais fusiforme. Esse formato fusiforme significa que ele tem um citoplasma menor, menos organelas, núcleo menor também, né? Núcleo mais achatado. E aí a gente precisa lembrar que aqui ele vai estar produzindo menos proteínas, então ele não precisa tanto de citoplasma e nem de organelas. Próxima célula do nosso tecido conjuntivo aqui que a gente está mencionando é o macrófago, né? Então aqui nessa figura de um tecido pancreático a gente tem um macrófago e a gente sabe aqui, ó, que esses dois macrófagos são macrófagos por causa da coloração utilizada, azul de trypan, que vai corar as vesículas internas. E aqui, microscopia eletrônica de transmissão, tá? A gente vê várias vesículas pretinhas aqui, resultados da fagocitose, e um grande núcleo central e vários pseudópodos, ó. Esses pseudópodos significam que essa célula tem capacidade de mobilidade, porque ela tem que ir atrás, literalmente, da célula que ela precisa fagocitar, porque ela vai, literalmente, tá? Ela vai atrás das células nocivas do corpo humano, ela fagocita, ela envolve essa bactéria, esse vírus, esse fungo, internaliza esse componente estranho ao corpo humano e vai degradar jogando uma série de enzimas que vão destruir essa estrutura desconhecida do corpo humano, né? Como vírus, bactérias. Vírus é mais difícil, né? Porque o vírus ele vai infectar a célula de forma mais assertiva, de forma mais rápida, mas ele consegue identificar bem aí bactérias, fungos, né? E outros micro-organismos. Então ele faz parte do sistema de defesa imunológico, ele tem uma superfície cheia de pseudópodos, né? Totalmente irregular para fazer fagocitose e pinocitose. Fagocitose é englobamento, internalização de componentes sólidos e pinocitose de componentes líquidos. Ele é uma célula da medula óssea, ele deriva dos monócitos. Então, depois que ele sai do sangue e entra no tecido, e que ele passa a ser chamado de macrófago, então nós só encontramos macrófagos nos tecidos, onde ele se localiza para fazer o seu papel imunológico. E eles podem se proliferar nos tecidos, formando macrófagos grandes, né, com vários núcleos. Essas células gigantes aqui também têm uma importante função imunológica. Temos os mastócitos, ele é muito distribuído no corpo todo, né, principalmente na derme e no sistema digestório e respiratório. Aqui nós temos os mastócitos, então uma característica dele é que ele é repleto dessas vesículas, ele é cheio de vesículas citoplasmáticas, ó, várias. Esses grânulos secretórios contêm histamina, né, que vai aumentar a permeabilidade vascular. Então, durante uma reação inflamatória, durante uma reação alérgica, por exemplo, se a pessoa tem uma alergia a pólen, a poeira, existe uma resposta dos mastócitos no sistema respiratório, as vesículas vão ser liberadas para o meio, liberando histamina, que vão causar vasodilatação. Tá? Essa vasodilatação faz com que saia fluido de dentro do vaso para o tecido
e saiam também células imunes. Vai sair mais células imunes do que o normal para o tecido onde existe essa reação alérgica. E também heparina, tá? Nós temos aqui o envolvimento dele em reações imunes, inflamação, reações alérgicas e infestações parasitárias. Então, ó, aqui a gente está vendo um vaso sanguíneo, hemácias, o endotélio aqui, ó, e o mastócito bem ali. E dá para ver aqui o mastócito na microscopia eletrônica de transmissão, o citoplasma dele cheio de vesículas, tá? Que contém histamina e heparina. O plasmócito, vários plasmócitos identificados aqui nas setas, né? Isso aqui é um epitélio das velocidades intestinais, então a gente está vendo plasmócitos aqui no intestino delgado, e ele é uma célula responsável pela síntese de anticorpos. Então, quando a gente olha na transmissão, né, na microscopia eletrônica de transmissão, a gente vê um grande núcleo e um monte de retículo endoplasmático rugoso e complexos de Golgi. Ele produz muita proteína. Ela é derivada dos linfócitos B do sangue e vai produzir anticorpos. Eles são menos numerosos, menos encontrados no tecido conjuntivo normal, e ele vai estar muito presente em locais onde tem mais entrada de bactérias, como no intestino e no sistema respiratório. Eles estão muito encontrados nas inflamações crônicas, onde a gente tem uma predominância de plasmócitos, linfócitos e macrófagos, tá? Então aí a gente volta à nossa classificação. Por que a gente precisa voltar à nossa classificação? Porque eu falei da matriz extracelular, né, da composição da matriz extracelular, dos seus dois componentes principais e das células principais. Então agora a gente vai organizar esse conjunto de informações e características gerais para conseguir entender um pouco melhor de cada tipo de tecido. Então, agora a gente vai entrar nos tipos de tecido conjuntivos efetivamente. A gente vai para essa classificação aqui, tá? Então, a gente vai começar pelo tecido conjuntivo propriamente dito, que são caracterizados como frouxo e denso. Denso modelado ou denso não modelado. Então, a gente tem os três tipos aqui, tá? O frouxo, ele tem mais substância fundamental amorfa, e o denso, ele tem pouca substância fundamental amorfa e mais proteínas. Vamos ver isso aqui um pouco mais de detalhes, tá? Então, o tecido conjuntivo frouxo, ele é mais delicado, um pouco mais flexível e um pouquinho menos resistente a trações. Então, a gente vem aqui, ó, um tecido conjuntivo frouxo. Células, esse F aqui indica que são fibroblastos, tá? Esse tecido, ele vai preencher espaços e a gente percebe que existem as células que estão nesse roxo mais escuro, e esse roxo um pouquinho mais claro, meio rosado, é proteína, tá? A proteína é colorida, né? Ela só com essa coloração um pouco mais rosa, tá? Então, a gente vê que tem mais desses espaços que não são corados e ficam naturalmente em branco, né? Obviamente, que aí é a substância fundamental amorfa, tá? E aí a gente vê bem aqui, ó, a diferença do tecido conjuntivo frouxo, né? Tem mais espaços entre as fibras proteicas, né? Do tecido conjuntivo denso, que está aqui representado nessa figura. Aqui a gente está vendo um monte de vasos sanguíneos, tá? São pequenos vasos. Aqui tecido conjuntivo frouxo e aqui tecido conjuntivo denso, não modelado. Então, a gente vê claramente que o tecido conjuntivo denso tem muito mais proteína do que o frouxo. Claramente, a diferença é grande, né? Aqui, ó, frouxo e denso não modelado. E aqui do lado a gente tem o denso modelado. O denso modelado, ele tem fibras proteicas, todas numa mesma direção. Por isso que dá essa
essa impressão, né, de que todas as fibras proteicas elas estão empilhadas umas sobre as outras. Não sei se dá para perceber nessa figura, né, mas todas essas fibras, ó, têm essa direção aí horizontal, né? Já o tecido conjuntivo denso não modelado, as fibras elas estão distribuídas em várias direções. Ela não tem essa organização, né? Então, quando é desorganizado, é denso não modelado, e quando ele é organizado, é denso modelado. Ele é menos flexível e mais resistente a trações. E aqui eu mostro para vocês a pele. Ó, epiderme, que é a parte mais superficial da pele. Aqui em cima, camadas de células mortas. A gente vê que as células, pelos núcleos, né? A gente só enxerga o núcleo das células da epiderme. Elas são muito grudadinhas umas nas outras. Não tem espaço para matriz, tá? Já que no frouxo, a gente vê os núcleos das células em roxo, mas esse roxinho claro é a matriz extracelular. A gente vê que ela é bem desorganizada e ela é mais frouxa, ela tem mais espaços, né, entre as fibras. E é diferente do tecido conjuntivo denso não modelado, onde as proteínas, coradas em rosa, são muito mais abundantes do que no frouxo. Então, essa coloração mais rosada indica que tem mais proteína. E a gente vê que ela é meio desorganizada, né? As fibras estão, né, em todas as direções, ela não tem aquele aspecto organizado horizontal, tá? Isso aqui é um vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo, ali as hemácias dentro, por isso que tem essa coloração avermelhada. Então, novamente, ó, tecido conjuntivo denso não modelado, tudo que está em rosa aqui é proteína. E esses círculos arroxeados são os núcleos das células. Tá? Todos são núcleos celulares. Aqui é um vaso sanguíneo e outro vaso sanguíneo. Ó, núcleo dos fibroblastos. As fibras colágenas são organizadas em feixes sem uma orientação definida, em todas as direções. Então, ela suporta tração, suporta ser repuxada, né, literalmente, tração significa isso, em todas as direções. Então, aqui é a pele, ó. Então, quando você puxa a pele de uma pessoa, vai suportar a tração em qualquer direção que você puxa a pele do indivíduo. E aqui, novamente, para deixar bem clara a diferença entre o denso não modelado e o denso modelado, tá? Então, o exemplo de tecido conjuntivo denso modelado é o tendão. O tendão, ele tem essa característica, né, de ter fibras proteicas bem parelhadas. E os núcleos dos fibroblastos aqui, ó, na verdade, essas células aqui são os fibrócitos, né, elas são na forma quiescente. Mas os fibrócitos, tá, estão aqui entre os grandes feixes de proteína, tá, feixes de colágeno. Quando a gente fala do tecido conjuntivo reticular, que aí já é um outro tipo de tecido conjuntivo, tá? Nós falamos do tecido conjuntivo denso e do frouxo. Agora a gente vai falar do reticular e do mucoso. E do tecido elástico também. O tecido conjuntivo reticular, ele é feito de fibras reticulares, tá? Então a gente encontra tecido conjuntivo reticular nos órgãos linfóides, hematopoéticos. Em algumas glândulas a gente também observa o tecido reticular, assim como nos adipócitos, hepatócitos, células musculares lisas, endoteliais e no sistema nervoso. Então aqui a gente vê num órgão, um linfonodo, mais precisamente, né, num órgão hematopoético, todas essas fibrilas aqui em preto, ó, são as fibras reticulares. Elas são feitas de colágeno do tipo 3, mas são um pouco mais flexíveis, elas não são tão rígidas quanto o colágeno do tipo 1, que a gente encontra nos tecidos conjuntivos denso e frouxo. A gente tem o tecido conjuntivo mucoso, né, que tem uma consistência mais gelatinosa, e essa consistência se dá pelo fato de que ela tem mais substância fundamental amorfa, ela tem menos proteínas. Então tem uma consistência mais mole, mais flexível e é encontrada no cordão umbilical. E esses núcleos de células aqui, ó, tem células tronco, mas também tem fibroblastos, tá? E por último a gente tem o tecido elástico, que
esse tecido elástico, ele é feito de fibras elásticas. Então, ele vai ser encontrado nos pulmões, que precisam dessa elasticidade, né, que é a distensão e o retorno ao seu volume original, na pele, na bexiga e nas paredes das artérias de grande calibre. Então, onde existe a necessidade de elasticidade, a gente tem fibras elásticas. Então, aqui nessa figura, a fibra elástica está nessa coloração mais preta, enquanto as fibras colágenos estão nessa coloração um pouco mais rosa avermelhada. Então, aqui, ó, vaso sanguíneo, arteríola, tudo que está colorido, nessa cor aqui um pouco mais escura, fibra elástica. Aqui a gente tem outro vaso, né, onde a gente tem nessa cor mais púrpura as fibras elásticas. Aqui, no intestino, né, no mesentérico intestinal, a gente tem as fibras elásticas aqui, né, essas fibrilas bem finas. E nos pulmões a gente encontra também, tá, a grande quantidade de fibras elásticas e de tecido elástico. Vamos só relembrando, tá? O que a gente viu? Da classificação, nós vimos o tecido conjuntivo propriamente dito, o frouxo e o denso modelado e o denso não modelado. Eu falei do tecido elástico, encontrado nos órgãos que precisam ter a elasticidade como característica fundamental, que nem vasos sanguíneos, pulmões. Falei do tecido mucoso, encontrado no cordão umbilical, né? Então, ele tem menos proteína e mais substância fundamental amorfa. Eu havia mencionado que a gente não vai falar desses conjuntivos de suporte, são assuntos para outra aula, e que vocês estudarão tecido reticular, também chamado de hematopoético, em outro momento, quando estudarem sistema imunológico. Então, para a gente terminar a nossa classificação, falta o tecido adiposo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho mais do nosso querido amigo tecido adiposo. Querido amigo ou fonte de problemas, depende, né? Quais são as características gerais desse tecido conjuntivo? Ele é um tecido conjuntivo de propriedades especiais, ele vai acumular gordura, né? E aí essa gordura será utilizada de várias formas, né? Para várias funções, como por exemplo para fornecer energia, fornecer calorias. A gente tem reservas energéticas para sustentar, né, o nosso corpo produzindo calor e gerando ATP. Só lembrando que a ATP é uma molécula importantíssima para o corpo humano. Ele modela superfícies, né? Então o corpo feminino, por exemplo, é mais arredondado, porque tem um pouco mais de gordura corporal do que os homens. Então, por exemplo, mulheres têm 25% de gordura corporal em média, enquanto os homens têm de 15% a 20%, na média geral, tá? Forma coxins absorventes. Então, esses coxins, eles se localizam, por exemplo, na palma das mãos e na sola dos pés, no homem. E, por exemplo, nos animais, nos cachorros e gatos, formam os coxins das patinhas, que literalmente vão absorver esse choque com o chão, né, durante a caminhada. Fazem um papel importante de isolamento térmico. A gordura corporal impede que a gente perca para o meio tanto calor, principalmente em situações onde a gente passa por frio e frio extremo, e vai preencher determinados espaços dentro do corpo humano. Então, entre os órgãos, entre o coração e os pulmões, né, entre as alças intestinais, nós temos gordura aí que vai auxiliar nesse preenchimento de espaço e no posicionamento dos órgãos. As células adiposas, também chamadas de adipócitos, né, a gente tem as duas, né, elas vão se diferenciar a partir dos lipoblastos, também chamados de adipoblastos, né, mas essa aqui é a classificação mais comum, sendo que essa célula precursora, ela vai se originar também nas células mesenquimais, tá? Então, essa origem embrionária mesodérmica, como eu já tinha dito lá no início,
Ela é importantíssima para a classificação dos tecidos conjuntivos. Dentro dos tecidos conjuntivos, ou melhor, dos tecidos adiposos, desculpa, a gente tem dois tipos, o unilocular e o multilocular. Qual é a característica do unilocular? Né? Primeiro que quando você disseca o corpo humano, ele tem uma cor mais amarelada, né? Ele vai acumular gordura. E em termos histológicos, ele tem uma característica bem diferente do multilocular. Primeiro que o citoplasma da célula é bem fino, essa célula aqui essa seta está indicando o núcleo da célula, e a gordura se acumula numa única grande gota de gordura, por isso dá o nome aqui ao tecido de unilocular. Então, tem um locus, um local de armazenamento de gordura. E no ser humano forma, por exemplo, o panículo adiposo, que é o tecido adiposo que está na pele. E temos aqui o multilocular, que quando dissecado tem uma cor mais parda, né? Ele tem mais vascularização, e porque ele tem uma maior vascularização em relação ao unilocular, ele tem essa cor mais parda, mais marrom escura. E qual é a característica dele? Que a célula multilocular tem vários locos, vários locais de armazenamento. Ou seja, a célula não tem uma gota só, tem várias gotas no seu citoplasma. Tá? Eu vou mostrar isso um pouquinho agora. Vamos começar falando do tecido adiposo unilocular. O unilocular, uma célula, pouquíssima matriz extracelular, isso é uma das características do tecido adiposo. E a célula tem uma única grande gota de gordura no seu núcleo. Então aqui, uma magnitude de aumento, né, diferente. E aqui quando a gente tem uma magnitude de aumento, né, da imagem, a gente pega e focaliza um pouco melhor essa célula. A gente vê aqui um citoplasma bem fininho, núcleo, núcleo, e uma única grande, imensa gota de gordura, tá? Esse tecido adiposo unilocular, que nessa figura aqui está representado aqui, ela não está bem representada porque a gota de gordura é bem maior, ocupa a grande, imensa parte do citoplasma. Essa célula, ela responde ao sistema nervoso, mais precisamente ao sistema nervoso autônomo, tá? E ela responde também a alguns hormônios, como a insulina. Então, a insulina, ela vai estimular a célula a armazenar gordura, né? E o sistema nervoso autônomo vai estimular essa célula a liberar a sua gordura. E aqui a gente tem um vaso sanguíneo, tá? Então, como eu estava mencionando, para explicar um pouco melhor essa relação. Quando a gente ingere qualquer tipo de alimento, né, em geral, quase tudo que a gente ingere tem gordura, essa gordura ela vai começar a circular no sangue para ser acumulada nos tecidos, como o tecido adiposo, né, porque o tecido adiposo ele é feito para armazenar a gordura da dieta. Então, essa gordura vai sair do vaso sanguíneo e entrar na célula adiposa, tá? Então, a gordura aqui, o ácido graxo, a gordura, juntamente com o glicerol, eles saem os ácidos graxos livres, bem aqui, eles entram na célula e são armazenados dentro dessa grande gota de gordura, tá? Esse papel aqui, quem estimula essa entrada da gordura dentro do tecido adiposo é a insulina. E a insulina também vai estimular a entrada de glicose. Tá? A insulina é um hormônio que vai fazer com que a gente acumule tecido adiposo, a gente engorde, literalmente. Tá? E aí, quando a gente, por exemplo, começa a fazer atividade física, esse estímulo aqui aumenta. O sistema nervoso vai começar a estimular a célula e essa gordura vai sair de dentro do tecido adiposo em direção ao sangue. Essa gordura
que está chegando aqui no sangue vai para o músculo esquelético para ser usado como fonte de energia. Então, aqui a gente tem uma relação muito clara, né? Período alimentado, quando a gente está aqui, ó, depois da alimentação, todos esses componentes, pela ação da insulina, entram na célula e formam as nossas reservas de gordura. E durante a atividade física, por estímulo neural aqui, essa gordura e a glicose saem do tecido adiposo e vão para o músculo esquelético para gerar energia para a atividade física, né? Então, a atividade física faz a gente perder gordura corporal, tá? Então, quando a gente fala do tecido adiposo multilocular, tá? O tecido adiposo multilocular, como eu falei, ele tem uma cor mais parda devido à vascularização. Aqui está uma célula do tecido adiposo multilocular, então tem uma série de mitocôndrias, várias vesículas, e cada uma dessas vesículas aqui contém gordura. Tá vendo como é diferente? Lá no tecido adiposo unilocular, a gente tem uma gota grande de gordura, aqui a gente tem várias. E como nessa histologia aqui, ó, não é muito clara o limite da célula, a gente não consegue enxergar muito bem qual é o limite da estrutura celular, ó, multilocular. Então, quando a gente tem uma magnitude aqui de aumento um pouquinho maior, a gente vê o vaso sanguíneo, né, hemácias aqui, mas a gente não consegue ver muito bem qual é o limite da célula. A gente sabe que tem uma célula aqui por causa do núcleo, né? O núcleo nos indica que existem células, mas a gente não consegue enxergar muito bem o citoplasma da célula. E por essa característica, né, a gente, quando vê esse tecido na aula prática, por exemplo, os alunos acabam se confundindo um pouco mais, mas ele é bem diferente dos outros tecidos que a gente tem estudado até aqui, tá? O tecido adiposo multilocular, ele tem uma distribuição limitada no ser humano. Em geral, a gente só encontra tecido adiposo multilocular nos neonatos, tá? O que é um neonato? Ó, é um bebezinho até os 28 dias de nascimento, até o primeiro mês de vida. E o tecido multilocular, ele se encontra aqui, ó, na região do pescoço, próximo, né, do trato digestivo e próximo aqui da região dos rins. E essas regiões aqui em cinza correspondem a regiões onde a gente tem mistura de tecido adiposo multi e unilocular. Ali nas costelas, na coluna vertebral. E depois desse período, o tecido adiposo multilocular, ele simplesmente desaparece no ser humano, tá? Mas nos animais que hibernam, ele é muito abundante. Então, nos ursos, que precisam passar muito tempo em hibernação no inverno, eles têm uma grande quantidade de tecido adiposo multilocular. Qual é a função do multilocular? Produção de energia. Ele estoca gordura para produzir energia. Então, nas mitocôndrias, a oxidação da gordura, quer dizer, o uso da gordura nas mitocôndrias, ele não necessariamente leva à produção de ATP, não leva necessariamente à produção de moléculas que são importantes para fazer as funções metabólicas celulares. Essa gordura na mitocôndria, ela vai ser utilizada para a geração de calor. Então, o bebê, né, o neonato, ele inicialmente acaba tendo um pouco de dificuldade ou alguns problemas para a manutenção da temperatura corporal no início, é assim que ele nasce, e essa produção de calor feita pelo tecido adiposo multilocular, ela é muito importante para a manutenção da temperatura corporal. Então, ele vai gastar esse tecido adiposo até o sistema nervoso central dele aí ser um pouco mais maduro e conseguir ter um controle de temperatura corporal mais efetivo, né? Então, é muito importante a função do tecido adiposo multilocular, tá? E só mais uma figura, ó. Histologia e aqui uma microscopia eletrônica de transmissão. A gente vê
Isso aqui, ó, é o citoplasma da célula, tá vendo? Então, essa célula tem um núcleo, várias mitocôndrias, cada uma dessas esferas aqui, ó, cinzas, são as mitocôndrias, e essas gotas grandes, né, e pequenas, tem várias gotas de gordura, essas aqui são os multilocos, né, os vários locais de armazenamento de gordura, tá? Então, isso aqui é armazenamento de gordura efetivamente, certo? Então, aqui a gente encerra a nossa aula falando aí do tecido adiposo multilocular e até mais. Boa aula!